Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, no centro de Natal. Uma entrevista com alguém que faz cultura, cidadania ou tudo isso misturado em Natal e no Rio Grande do Norte. Vou falar mais do programa, mas claro, você já está vendo aqui o nosso entrevistado muito especial de hoje, dia seguinte do Dia da Poesia, poeta, antropólogo e professor Plínio Sanderson. Plínio, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Bem-vindo a todos, bem-vindo plateia, bem-vindo público. É um prazer estar aqui nesse programa que, na verdade, é aglutinado a pessoas muito interessantes. Eu fico muito lisonjeado de estar nesse naipe aí. Nós é que agradecemos, eu e nossa produção. Lembrando que o programa é produzido por José Aglio, que também é o nosso filmmaker. Tem assistência de produção de Ananda Carvalho e Natália Chagas. Lembrando que o programa é 100% interativo. Quem quiser vir assistir, vem aqui pro Bar Dallas assistir. Pede uma sopa, uma comida, uma cerveja, uma caipirinha, janta aqui. Depois, daqui a pouco, tem show de Mirabô Dantas, a gente vai falar mais sobre isso. E quem quiser assistir pelo Facebook, é só em qualquer plataforma, iPhone, smartphone, velho computador, notebook. Assistir o programa, pode fazer perguntas para Plínio, tanto quem está aqui como quem assiste pelo Facebook. Enfim, o programa é interativo. Nós temos apoio de Adune Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, IP Editora e também Cachaçaria Amorim. Depois tem surpresa aqui. Sueldo Amorim mandou um abraço pra você. Salve, salve Sueldo, ele é uma figura massa e colocou, né, no centro histórico uma cachaçaria de excelente qualidade. Excelente, que é nosso apoiador aqui. Plínio, vamos começar, não é nem entrevista, é bate-papo mesmo, claro. É conversa de botequim, tem um monte de pergunta para fazer. Mas a primeira pergunta tradicional aqui do programa é sobre como a pessoa começou, já que é um papo de botequim, como a pessoa começou naquilo pela qual hoje ela é conhecida. No seu caso, professor e poeta. Eu pergunto, como é que era o Plínio criança? Era criança metida com as letras? Tinha influência da família? Como é que foi sua infância, Plínio? Cara, assim, na verdade, eu tinha notas boas e tudo mais por pressão do meu pai e tudo. Mas, assim, a poesia chegou em mim como cartaz. Não fui atrás da poesia, a poesia que me escolheu. Então eu consegui, quando eu comecei a entender de mim, criar um pouco de consciência, dentro de um contexto histórico terrível de ditadura militar. Então a poesia para mim se viu como um grito, se viu como um catarse para sair desse sistema de opressão. E arte serve para isso, né? Para você se rebelar. Não existe arte revolucionária se não tiver... Não existe estabelecimento revolucionário se não tiver uma arte revolucionária. Não adianta. A arte, ela é o epicentro de tudo. A sua infância, seus pais, eles davam força, Plínio, para ser ligados à arte? Você era filho rebelde, no sentido de que não tinha acesso à arte propriamente dita? Como é que foi essa relação? Bom, então vamos falar desde o começo. É a minha parte da minha mãe, Saldanha, latifundiária, do Seridó, em Paraíba. Meu avô, Plínio Dantas Saldanha, vulgo marinheiro, foi várias vezes prefeito de Brejo Cruz, quase que fundou Jardim. Hoje tu chega em Jardim de Piranhas, tem uma praça gigante. Aí meu aluno dizia assim, há alguns anos: professor, tu é muito famoso, cara. Eu passei indo pra Paraíba e tinha uma praça com o seu nome, pô, cara, do meu avô. Então tinha essa parte latifundiária do meu avô Plínio Dantas Saldanha, que inclusive chegou a ser suplente de Jorginho Avelino. Quando Jorginho morreu enquanto senador, foi convidado para assumir os 6 anos de Senado. Naquela época tinha 6 candidatos a vice. E ele, quando morreu Jorginho Avelino, ele disse: arranja outro besta, porque eu vou ficar na minha fazenda aqui esperto. Mas enfim, tem essa parte latifundiária e tem a parte do meu pai, que é Negreiros, uma parte intelectual. Sim. É tanto que meu pai tentou ser muito esperto, além de casar com minha mãe, que era rica, ele era sargento do Exército, apesar de ser um cara inteligentíssimo, né? Um puta do escritor. Meu pai, ele pegava um copo e dizia assim: vamos escrever sobre esse copo. Ele pegava a máquina e dizia assim: você quer que chore? Quer chorar? Você quer rir? Quer se emocionar? E ele falava com você e escrevia o texto sobre o copo. Aliás, gente, o meu pai foi amigo do pai de Cefas, quando estava construindo a estrada para Santana do Matos. Mas, enfim, e meu pai foi muito inteligente. Ele, além de ter roubado se meu avô fosse vivo, jamais um sargento do Exército ia casar com uma donzela linda e rica como minha mãe. Dona Iracema, beijo, mulher. E eu chamo ela Dona Bichinha, ela não gosta muito. Você posta umas fotos com sua mãe, eu acho maravilhosa. É uma figuraça. Mas enfim, aí meu pai foi muito esperto e botou meu nome Plínio Sanderson.
para ser rico e inteligente como o primo dele, Sanderson Negreiros. Não deu nenhuma coisa nenhuma. Foi um desperdício de criatividade. Mas assim, o Sanderson, na verdade, a mãe de Sanderson Negreiros, Cefas, ela foi uma das 14 primeiras mulheres que pediram direito a voto em 1927. É mesmo? Não sabia dessa parte da história. De Paulo dos Ferros, que elegeu Cacilda Bessa. Teve 2 vereadoras, primeiro na América Latina, que foi Cacilda Bessa e Júlia Alves Barbosa, aqui em Natal. Sim. Mas que deveria ser a primeira mulher que teve direito ao voto no Brasil. E é outra história isso aí. Vamos... Então, enfim. E Sanderson Negreiros já tinha um irmão, padre, doutor Emerson, inteligentíssimo. Foi o reitor mais jovem do Brasil. E a mãe de Sanderson disse assim: Ayrton, você gosta dessa sacanagem? Toma um dinheirinho ali e bota esse Santos na perdição. Eu já tenho um padre, eu não quero... E meu filho foi se chamar Yuri Sanderson. Sanderson Negreiros falava assim: meu poeta é a terceira dinastia dos Sanderson. Uma dinastia dentro da família. Mas assim, estudava e de repente a poesia me viu realmente como forma de revolta. Meu pai era um militar, ex-militar. E nós tivemos uma coisa interessante, nós fizemos a cabeça do meu pai. Foi mesmo? Ele era um militar e no decorrer do tempo, quando ele disse massa, ele dizia massa atômica, massa de pão, que porra é massa? Depois de alguns anos, massa do... Seu Ayrton, massa o quê? Massa atômica, massa de pão, na tabela periódica. Foi um cara muito inteligente, meu pai era um cara massa. Que bacana. E isso, eu tenho muito dessa verve de criatividade para ele. Ele tem um livro chamado Veredas do Siridó, onde tem prefácio de Sanderson, ilustração de Dorian Gray. Esse livro está no... Time de primeiríssimo. E esse livro está lá no Pentágono, tem uma biblioteca à prova de hecatombes nucleares, que tem esse livro. Alguém saiu andando no mundo todo, pessoas que falavam na língua do lugar, geograficamente. E o livro do meu pai, Vida de Cibó, ele fala assim. Que maravilha! Ele fala na língua, tipo... Brasiliano Ramos. Que bacana! Guimarães Rosa, na verdade. Sim. Né? E adolescência? Adolescência é sempre o período mais rebelde. Fala um pouquinho sobre a adolescência. Dei muito trabalho. Eu jogava futebol, na verdade. Sim. Jogava futebol e, de repente, a poesia foi me chegando. Isso em Caicó e Natal? Não, eu saí de Caicó com 4 anos de idade. Ah, com 4 anos? Eu só tenho 3 lembranças de Caicó. Quando choveu granizo, a mamãe disse que é mentira, mas um dia... Mamãe, veja a televisão, tá caindo granizo em Caicó. Eu me lembro... Eu tenho medo de papangu até hoje, porque teve uma festa na minha casa. É mesmo? Morro de medo de papangu, cara. E um paletó que meu pai construiu para mim, com 4 unidades, um paletó. Nessa fotografia desse meu aniversário de 4 anos, tem inclusive Álvaro Dias. Eu disse para ele outro dia aqui, ainda bem que Photoshop, que eu não preciso nem rasgar a fotografia, eu tirar você. Mas é isso. Álvaro Dias, pra quem não sabe, é de Caicó. É o prefeito de Natal de Caicó. Tá lá, o meu pai ajudou a eleger o pai dele, adjunto Dias, só teve um mandato. Meu pai vendeu uma caminhonete. Mas vamos falar de coisas boas. Né? Bora. Da sua adolescência. Deu muito trabalho, Plínio? Muito. O quê? Bebia, farriava? Cara, assim, eu jogava futebol. Rebelde sem causa? Até hoje eu sofro pela humanidade, né? Eu sou um São Francisco, assim. Eu choro pela humanidade. De vez em quando eu começo a chorar pela humanidade, já desde a adolescência. Depois eu dei minhas roupas, fiquei só calça jeans, 2 camisetas Zering, uma bolsa de couro, que a irmã Fafolete, professora, me deu. Eu não tinha dinheiro, mas eu gostava. Depois, infelizmente, eu dei essa bolsa. Eu só tinha uma calça jeans, uma chinela japonesa. Quando eu entrei em ciência social. Mas eu dei muito trabalho na adolescência. Mas é um cara estudioso, inteligente. E quando eu fui fazer vestibular, meu pai queria que meu pai era do exército, era no BEC, era de engenharia e combate. Antes de dar um golpe na minha mãe, claro. Se meu avô fosse vivo, jamais meu pai casaria com minha mãe. Eu disse assim, porra, se meu avô fosse vivo, eu era um cara rico, cheio de fazenda, bode. Aí você ia gostar de vaquejada, jogo de cartas, e você pode mudar de assunto, é melhor. É melhor mudar de assunto. Eu para uma figura incrível. Plínio, e você fez antropologia, né? O seu pai não queria que você fizesse, certamente, mas você fez. Então, como é que foi isso? Então, aí eu tinha notas boas, era o orgulho da família, tipo.
E não era que eu era inteligente, é porque era meio fácil, aquele negócio era tudo muito simples. Mas assim, e quando eu fui fazer vestibular, ele queria que eu fosse para engenharia, que eu podia ter passado. E eu fui para as ciências sociais, fazer sociologia, na verdade. Aí ele disse, puta que pariu, para que serve isso? Eu digo, para saber como o homem oprime o outro. Isso não serve pra nada, porra, não é melhor fazer conta. Eu digo, não. Enfim, eu passei, mas ele terminou aceitando. Na casa do meu pai, Cefas, chegam as pessoas, Volonté, Augusto Lula, todo mundo chegava na casa, mesmo sabendo que eu não estava lá. Pleno estado, meu pai, não desça. Naquela época não tinha cooler não, né? Então começava às 10 da manhã e até às 10 da noite, todo... Pleno estado, não desça. Enfim, assim, meu pai era uma figura que maravilha. Muito carismática e nós conseguimos ter essa possibilidade de mundo. Ele teve uma ponte safena com 89 anos de idade, né? Nossa. Ele foi achava que ele ia morrer mesmo, teve que levar o avião do Estado, teve que levar ele para São Paulo. E quando ele voltou, ele disse, cara, cada um que se foda, você está precisando da minha ajuda, me chama, mas assim, não vou me meter na vida de ninguém mais. E foi muito lindo. Uma posição filosófica dele, então. Meu pai era um cara muito criativo, muito criativo. Que bacana. Muito criativo. Ele era um cara além da curva. Seu Ayrton Negreiros. Sim. A parte da sua mãe era tranquila em relação às suas posições? Você falou que a parte da sua mãe, usando suas palavras, era a parte latifundiária da família. Mãe, era cara, tranquilo? Minha mãe é muito massa. A dona Bichinha é uma figura linda. Até hoje toma vodka, dança. Assim. Ela era pobre menina rica, era riquinha. Sempre caiu no ponto da lambreta do sargentão. E, enfim, meu pai achava que ia dar conta do recado, não deu. Que era muito... Naquela época era bang bang, não. Era um sertão entre Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Brejo do Cruz. Aí tem São José dos Cacetes de Brejo do Cruz, né? Limítrofe do Rio Grande do Norte. Então, meu pai terminou vindo embora para ser funcionário da República. Perdeu tudo que a mãe tinha e veio ser funcionário da República. Nossa. Terminou, deu certo. Foi para Camarão, enfim. Era um cara inteligente. E universidade, Plínio? Como é que foi a vida universitária? Aí já foi na época da ditadura? Não, né? Porque assim, você tem cara de menino, mas você é de 62. 3. 63. Na verdade, isso é uma coisa... Não sei o que eu fiz em vidas passadas. Porque eu sou do futuro. O que eu vim fazer na porra desse passado, eu sou anacrônico, eu sou do futuro. Essas pessoas, às vezes eu passo e digo, gente, eu todos os animais. Nós somos ridículos. Nós somos uns animais racionais nada, cara. Eu sou do futuro, não sei. Mas, enfim... Eu nem me lembro da pergunta do futuro. Eu perguntei da universidade. Então, a universidade foi o seguinte, eu fui lá para a universidade, ciências sociais e eu queria ser sociólogo. Sim. E nessa época tinha o Bar de Miranda-Sal, Mentura. Sim. Que eu lancei meu último livro lá, 1985, nunca mais me atrevi, apesar de ter 3 prontos, nunca mais me atrevi. Você tinha um interativo, né? Depois a gente fala sobre isso, a gente já ficou bebendo em bar, que o livro abria, caía a palavrinha. Sim, é isso aí, é um livro de artista que chama, né? Sim. Livro de artista. Mas você estava falando, desculpa, você estava falando, lançou no Mitura de Miranda Sá. Senatório de Populous, Miranda Sá. E tinha um bar, Boca Bar, que era do meu amigo Gordo, Marco Gordo, que era ali atrás da catedral. Esse bar bombou, cara, que foi uma loucura. Marco Gordo, não tinha nenhuma logomarca e tinha uma tampa de panela redonda. Eu criei a logomarca e desenhei com a tampa de panela que tinha lá. Era uma loucura. E eu ia sair da Assembleia, ia para... Você já trabalhava na Assembleia? Eu entrei em 81. Bom. Quando meu tio me colocou lá, né, o Willis Saldanha, essa coisa da sociedade rural decadente latifundiária, eu herdei pelo menos esse emprego, que dá uma tranquilidade mesmo. E foi uma coisa muito ambígua na minha vida toda, né? Não se via para os meus amigos burgueses porque eu era poeta. Não se via poeta porque eu era burguês. Pô, que desgraça pra mim. Pô. Até hoje eu sofro com isso, não quero, mas enfim. Mas assim, aí... A Assembleia, e eu ia pro Boca Bar e eu chegava de manhã em casa, não ia pra aula.
Foi terrível isso, né? Eu acabei meu curso em 10 anos e um semestre. Nossa. Só EPB, Estudos de Problemas Brasileiros, eu cursei 4 vezes. Nossa. A primeira foi com o Fernando, não sei, né, Fernando, que tem uma coluna sobre carros na Tribuna do Norte. Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, isso. Aí ele disse, você é comunista, vai pra... Primeiro dia de aula dele, vai pra Cuba. Que aí isso? Aí nunca mais eu voltei. Depois de 3 semanas eu voltei e disse, você está reprovado. Eu voltei de Cuba ontem, professor. Não deu certo. A segunda vez com o professor Joaí Vale, cara, eu velejava com o filho dele, Joaízinho, que estava comigo na auxiliadora, aí tinha uma dupla de velejo. Aí no primeiro dia de aula ele diz, por que o Brasil é um país socialista? Professor Joizão, eu vou embora, é melhor ficar com um amigo. E eu ir para sua granja lá, em Extremóide, tomar café, de que perder amigo. Na terceira vez foi pior ainda. Sabe quem era o professor? Ah, não, quem era? Porra. Como é que chama o cara da DES? Guará, Zé Guará. Eu estudei com a filha de Zé Guará, Martim. Nossa. Aí quando eu entrei lá, meu perdido, na sexta-feira, de manhã, minha aula era de noite, cheguei no óculos escuro, aí ele disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, vim para aula, na minha aula de bermuda, tem que vir de paletó. Eu digo, não. Na verdade, nós que liberamos a bermuda não é FRN, né? Nossa. Sim, eu pegado, o Osto Virgínio, nós fomos primeiro eclodido do movimento anarquista, o Sorrisal. Pelas efervescências, não vote, revolte, arrote. E a gente teve que tirar roupa na reitoria para liberar a bermuda. Como é que foi isso, Plínio? Não, a gente chegou lá, tirou a roupa da reitoria. Foi horrível, porque pegada é imenso. O Osto era minha e eu... Cara, pô, velho, chamei do cacete. Do cacete, foi fimose. Mas nós fizemos isso e fundamos o Sorrisal, que foi uma coisa muito louca. Aí eu fui barrado na terceira vez, não fui brigar com o pai de Martinha, minha amiga. Aí, na quarta vez, eu tinha acabado de pintar, eu tinha ganho em 86 o prêmio de poesia da UFRN, terceiro poesia de... Isso. E no outro ano eu quis fazer uma obra de arte, uma releitura de Guernica. Era bruxúria, sépia e cinza e tal. E quando eu cheguei lá, passei 3 meses, eu tenho dicção e locomoção motora muito ruim. Umas pernas até funcionam. E eu passei 3 meses para fazer o quadro. Nesse dia eu tive que contratar um carro para deixar o negócio. Era o professor Tarcísio, que era o diretor do NAC. E eu fui para aula na economia, na quarta tentativa de pagar a porra da matéria. Sim. Quando eu cheguei lá, naquela época todo mundo fumava. Eu nunca fumei cigarro. Nunca tive essa curiosidade. Outras coisas eu também. Mas isso aí não. Aí eu acendi um charuto, tipo um quadro, uma obra. Sim. Professor, esse rapaz que chegou hoje está fumando um negócio esquisito. Eu sou um o professor, o senhor pode sair? Eu digo, não. Vocês fumam o tempo todo, inclusive o senhor. Ele está certo, quem quiser sair, sai. Aí saíram, aí na hora de acabar a aula, ele disse, o senhor veio de onde? Eu contei meu pé. Ele disse, porra, a terceira vez, tá uma merda do caralho. Você quer nota final? Quanto? 8,3. Passei na quarta tentativa. Foi difícil. Foi a história mais bizarra de todas, Plínio. Sei, mas assim... Quem me levou para antropologia foi Nasser, né? E Betinha. Betinha, eu fiz antropologia da mulher. O Betinha era um material. Betinha, realmente, eu comecei a amar Betinha. A Elizabeth Nasser foi uma pessoa precursora do movimento feminista, realmente, né? E Nasser, professor Nasser, que é um cara que eu amo, está aí, vivo. Sim. E levou para antropologia. Se diz nas ciências sociais, ou você entra pela porta da frente, ou entra pela cozinha. Eu prefiro entrar pela cozinha. A cozinha é mais gostosa. Tem tempero e tudo mais. Plínio, vamos passar para você ser professor. Eu tenho até histórias muito boas sobre você ser professor, porque... Opa, já tem perguntas aqui? Obrigado, Águio. Antes da pergunta, deixa eu passar aqui a minha pergunta. Cláudio Wagner, poeta da SPVA. Boa tarde. Poeta retado. Isso. Declama muito bem. Isso, exatamente. Acho que ele estava aqui ontem, no dia da poesia. Estava, sim. Estava ontem, né? Boa tarde, sou muito fã de Plínio Sanderson. Valeu, Cláudio. Você não é. Rubens Nobre, que é vizinho de José Áglio e fã de Rui Iglesias. Boa tarde, Plínio é uma figura. Aí. Duplicada.
Márcio Franco, que tá aqui. Ai, que Ei, Márcio Franco aqui. Marcinho é fantástico. Grande cara da cidade, Ele concordo. Marcinho tem um talento arretado, cara. Ele é um poliartista. Sim, tem um podcast também. Eu já muito fui lá. interessante. Isso, sobre terror na cidade de Não Natal. existe mais terror maior na humanidade do que a ocupação pelo processo da colonização do século XVI. Foi a coisa mais terrível da humanidade. Vamos falar sobre isso, né? Vamos chegar nesse ponto. Geraldinho Carvalho, direto de Brasília. Lindo. Plínio, Amo. Plínio é pleno em poesia. Delira de bate-papo. Valeu, Geraldinho. Geraldinho, quando vier aqui, vem pro programa, Vem. viu? Grande, tá com um trabalho maravilhoso em Brasília, viu? É maravilhoso. E Roberto Homem. Geraldinho manda Isso. um abraço para Roberto Homem, meu brother. Roberto Homem sempre acompanha o programa e é um Roberto grande Homem compositor. é arretado. Também quero ele aqui no programa. amigo. José Delfino. Ó, José Delfino. Meu poeta, camarada. Anestesista, poeta, violonista. Você falou da entrevista, gostei dessa parte. Sou seu fã de carteirinha, Plínio. Abraço. Aí. Ei, Delfino é fantástico. Jeane Araújo, poeta, lá do Ceará Mirim. Grande Plínio, querido demais. Boa tarde, uma grande noite. Beleza? Não tenho tanto talento. Raquel Lucena, que criou o programa comigo, com a gente. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Plínio Santos vem aí. Plínio Santos vem aí. Pom, 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 Isso pom. foi com Dorian Lima. Isso, querido Dorian. É. Dorian, que era sócio de Raquel e que faz muita falta aqui no Beco da Ele namorou Lama. com minha irmã. Yuka Jones, a Dorian bruxa. namorou com sua irmã? Yuka Jones, a bruxa. Nossa. Ela tirou ele do eixo durante uns 3 ou 4 anos. Foi mesmo? Tô dizendo a você. Revelações de conversa Também de Yuka Jones não é mole, ela é bruxa mesmo. Tem mais comentário aqui de Raquel. Querido poeta multifacetado, inventivo e criativo, quero saber se você achou o seu macacão da poesia perdido no dia da poesia de 2019. Você Não. perdeu o macacão? Se você encontrou, me devolva. Você perdeu o macacão? Eu não vi nem macaquinho, nem macacão. Eu tenho aquela meu manto, que é o poema de Dalio Varela, né? Ah, será que é isso? Mas já tá lá em Aquilo casa. tá? Eu acho que lá- Tem várias fotos suas com aquele manto. Eu adoro festa de fantasia. Sempre começa com aquilo. Nossa. E tem mais comentário de Raquel. Beijo, meu poeta pluriplural. Alegria do Beco da Lama. Maria do Socorro. Querido Plínio. Maria do Socorro, acho que é Help. Presumo que seja Help. Grande abraço, Help. Help é massa. Help é massa demais. Help e Marcelo. Plínio, vamos continuar. Sim. Eu estava falando que você é professor. Eu tenho até histórias boas, porque eu trabalhei muito tempo no Potiguar Notícias e a gente tinha Pinto Júnior, o saudoso Pinto Júnior, que também nos deixou, assim como o Dorian nos deixou, Pinto Júnior nos deixou. Sim. Pinto tinha política de trabalhar com jovens, Pinto era pró-juventude. Sim. E às vezes a gente saía no beco e ficava bebendo na mesa, e no dia seguinte, quando saía a foto, o estagiário, o repórter, ou a repórter que estava lá dizia: eu não acredito, você é amigo de Plínio? Eu, sim, sou amigo de Plínio. Por quê? Ele foi o melhor professor que eu tive na vida. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes, no mínimo. Plínio, como é que foi isso? Como é que você começou como professor e como essa era a sua relação com os alunos? Na verdade, é assim, Cefas. Tinha um colega meu de Ciências Sociais, Marcelo, que era coordenador do CPU, aquele colégio, todo mundo estava reprovado e ia para o CPU. Era assim, meio que um refúgio da burguesia, quando ia ser reprovada, saía logo e terminava passando, né? E ele disse: eu quero que você seja professor de artes, porque você é foda. E eu era bem jovem, em 84, eu tinha, 21 anos. E ele disse assim, desde aquela época ele dizia assim: cara, se eu tivesse grana, e tivesse um filho, eu queria que você fosse o que vai se já pra lá, coisa tão chata. E de repente rolou um lance de artes, e eu estava no terceiro semestre de Ciências Sociais, não tem nada a ver com artes. E eu disse para o meu amigo Jossan, que foi um grande parceiro meu de performance arretada, né? Jossan é psicólogo do IF hoje, é uma figura, um artista arretado, criativo. O cara trabalhou muito com art xerox e a gente não sabia que chamava naquela época, mas era readmates, né? Hoje a gente sabe que era readmates.
E eu disse, não, o Josué tinha pouca grana, o pai dele era rico, mas ele era um cara muito consciente. E aí, você vai dar aula. Bom, aí ele tá precisando. Aí teve uma hora que o Josué passou no IF. Ele é um psicólogo do IF hoje Central, um cara bem... Josué Antunes, uma figura retada. E aí ele disse, agora você está preparado. Eu já fazia 1 ano e meio e tal. E eu fui, foi uma experiência muito louca, porque era socializar saberes, né? Isso é a coisa mais fundamental. Sabe Guto Lacaz? Sim, sim. Guto Lacaz diz o seguinte, cultura é tudo que se transmite, o que se guarda é burrice. Nossa, bacana. E aí eu fui dar aula no CPU e tinha uma hora que eu chegava lá e tinha 3 turmas de noite. 84. Não sabia de nada. Eu jogava livro no ventilador. Moral da história, depois de 3, 4 semanas, só tinha 3 salas, todas as salas não assistiam a minha aula e tinha uma janela que passava por uma mangueira. E aí os alunos às vezes pulavam a janela para ir para a mangueira. Você imagina o público que era, como era bem legal. Aí teve um dia que eles falaram, todo mundo hoje na mangueira. E daí eu fui para o CPU, e o CPU não, esse cara aqui tem Ferro Cardoso? O Ferro Cardoso eu passei alguns anos, aí Joação foi pro Ferro Cardoso, quando ele foi sair me levou, e ele me chamou para ir, aí eu me algemei na praça pública, em 89. Eu ia perguntar sobre isso. Aí eu fui demitido, porque o cara disse, porra, meu irmão, eu preciso de um professor, não do artista. Mas enfim, aí fui... Você foi demitido porque você algemou? Aí começaram a ligar, pô, o professor tá algemado, que merda, os alunos da tarde não foram mais, os da manhã ficaram, ninguém chegou em casa pra almoçar. Eita, eu vendi 156 autógrafos, dedão num saco de pipoca. Eu me algemei das 9 da manhã às 19 horas. Opa, 10 horas, obrigado, querido. Olha aí, primo. 10 horas algemado na praça Aldeia Albuquerque, foi uma desgraça. Eu tinha desistido até de dar aula de repente, mas o lance de dar aula foi o seguinte, Sérgio, de repente eu comecei a entrar no lance das ciências. Naquela época, aulas de arte era fazer paralelas. A bucetrilha, eu disse não, vou falar sobre arte. Não vou fazer tricô, crochê, eu vou dar informações. E aí começou a mudar e começou a criar um nome na cidade, enfim. E depois eu passei para as ciências sociais. Já estava em ciências sociais, comecei a dar filosofia, sociologia... Sim. Até que tinha porra do... sempre escolas burguesas, o Ferro Cardoso talvez tenha sido mais simples. Sim, mas professor, isso não cai no vestibular. Aí eu digo, porra, eu fiquei encheu o meu saco aquela porra que não vai no vestibular. Aí eu fiz vestibular e passei para geografia porque caiu no vestibular. E foi tão linda a geografia, porque a geografia que me levou a esse relacionamento mais íntimo com o nosso elefante desemolhado. A gente vai chegar. Essa foi chegar ao Rio Grande do Norte, né? Que a gente sabe muito pouco de nós mesmos. Mas enfim, e daí eu fiz vestibular para geografia e terminou que eu dava 7, 8 disciplinas. Quando eu levei um tiro, assim, a família dizia assim, mas eu tenho que substituir o professor porque levou um tiro, eu tenho 3 meses. Eu voltei a dar aula em 4 semanas, 5 semanas. Eu tenho 3 meses. Aí a diretora disse assim, mas, cara, eu tenho que contratar 8 professores para substituir ele, não dá, ele é 8, enfim. Voltei antes e dava aula de manhã e de tarde, enfim. Mas enfim, é uma paixão. Eu digo assim, ser professor é uma enfermidade de caráter, certo? É uma enfermidade de caráter. Eu parei de dar aula em 2012. Até hoje eu acordo, 5 semanas eu acordei atrasado para dar aula. Puta que aula, caralho. Até hoje? Até hoje. 12 anos, cara. Cara, eita porra, e a aula? Cadê a aula? Quando eu morava na casa da minha mãe, eu fui tirar umas férias de um casamento na casa da minha mãe e eu ia passar meses, passei 7 anos, né? Só ficou eu e ela em casa, a gente almoçava junto, ia trabalhar, enfim. Meses, passei 7 anos. Na casa da minha mãe, eu sabia a hora pelo cantar dos passarinhos. Nossa! Pela intensidade. Hoje que eu moro aqui no Triângulo das Bermudas, no centro histórico, nesse Ipso, né? Ou Praça, ou Alecrim, eu sei a hora pela intensidade do barulho dos ônibus. É mesmo? Qualquer lugar que você for no mundo, Bangladesh passa ali, pelo Alecrim ou pela praça.
Na casa da minha mãe era passarinho. Aqui é o ônibus. É uma loucura isso. De passarinho O pro ser humano é ônibus. muito doido, bicho. E se acostuma a tudo. É. Principalmente a cheiros, né? É, a gente vai falar sobre o poeta à prova de bala, sobre os tiros, calma, mas vamos falar Só sobre... foi um, certo? Puta. Ah, foi um, é. A manchete é que foi. Nós somos amigos, não. Sim, não quero lhe dar mais do que um, não. Ei, outro não quer. Já ganhou o meu, porque você que se vira, né? Já teve a sua cota Nem achado, nem perdido. de bala. Mas antes da gente chegar na parte da bala, vamos continuar um pouquinho sobre ser professor. Pinho, sempre foi uma crítica aqui que não se ensinava sobre o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte se dava aula sobre a dinastia Ming, se dava aula sobre a Revolução Industrial, que é necessário, mas tudo europeizado, né? E a gente não conseguia se descolonizar. Você foi um dos professores que conseguiu isso. Todos os jornalistas que eu conheci, que estudaram com você, falavam, não, história do Rio Grande do Norte, aprendi sobre Marco de Touros, aprendi sobre Felipe Camarão. Como é que era isso? A recepção dos donos de colégio era boa, a recepção dos alunos, como é que foi isso, Plínio, embarcar na história do Rio Grande do Norte? Foi muito louco isso, algumas pessoas compraram essa ideia. Até porque, Cefas, nos últimos anos, os últimos 8 anos do vestibular, tinha, na prova de História e de Geografia, tinha 4 questões discursivas de Geografia e de História. E 2 eram ligadas o Enem se acabou, na verdade, né? O Enem foi muito ruim nesse sentido. Porque o Enem você terminou desparticularizando a nossa história. E quanto mais imbuído nesse processo de globalização, mais apartado da nossa própria história. O Enem, ele veio contribuir com isso. Naquela época, tinha 2 questões de geografia e de história discursivas do RN. Eu fui trabalhar num colégio chamado Ciências Aplicadas, que hoje é talvez o top máximo. Quando o cara completou 10 anos, ele chamou o Carnal para dar, alugou o Riachuelo e disse, você tem que... Aí contou lá na hora. Cara, quando eu fiz um colégio não para ganhar dinheiro, já ganhava. Mas eu quis uma escola para os meus filhos, porque Natal eu tenho escola. Alexandre Pinto, abraço, companheiro. E a primeira pessoa que eu botei o nome, que era tão louco como eu, era Plínio, cara. E foi para Ciências Aplicadas, eu desenvolvi um projeto arretado lá. Porque, na verdade, nos anos 90, eu comecei a trabalhar com... Chamava de animação animação e marketing cultural em escolas. Eu fazia cineclube, fazia jornal, e era muito legal. Foi um filão que ninguém tinha em Natal. Sim. E eu comecei isso e era massa, porque você tinha que deixar. Você sabe um release, né, Cefas? Eu fazia um release para cada um. Eu sabia o que Cassiano gostava, eu sabia o que o Odin gostava, então eu fazia um release. O release de acordo com cada jornalista. E você tinha que botar naquele buraquinho lá, naquele... isso era muito louco. E você tinha que ficar pensando amanhã, eita, eu vou comprar um jornal para saber se vingou a isca. E isso era massa. Boa. Quando eu cheguei no Ciências Aplicadas, começou a se profissionalizar tanto que eles contrataram uma agência, aí as pessoas davam a nota porque conhecia meu trabalho. Sim. Quando chegou o jornalinho, aí todo mundo jabá, aí deu médio. Eu dizia, vai ser menos nota que se eu tivesse fazendo. E foi o que aconteceu, né? Nossa. Mas foi muito massa. A recepção dos alunos, Plínio, a história do Rio Grande do Norte. É muito louco, até hoje eu encontro pessoas com isso, assim. Eu tava dando aula em Parelhas, pela Assembleia, em dezembro do ano passado. E vi um jornalista, Neto. Moraes Neto? Não, Neto, um boizinho da Assembleia. Neto. Tô lembrado. É novo nessa época. Quando ele chegou lá, ele foi fazer a matéria dentro do memorial, né? Quando ele chegou lá, aí ele deixou a posição de jornalista e disse, eu vou contar tudo, eu não preciso dizer nada não. Isso fazia 8 anos que eu tinha dado aula sobre isso para ele. Ele lembrava. É muito importante. Nós somos um elefante desmemoriado. O Rio Grande do Norte é fadado a esse estupro cultural. Nós não temos memória. Sabe o que dizia... como chama o poeta... O poeta... O Lorde do Poeta... Bruno... Daqui? Poeta Potiguar? Sim, do hino. Otoniel Menezes. Otoniel Menezes. Tá. Nós pagamos o karma de haver nascido da esquina do continente.
Mas aqui tudo chega, chiclete, Coca-Cola, a gente não lembra nada da gente. Então a gente dá valor a tudo que vem de fora, saca? E não dá valor do nosso. Nós somos um estado muito... Você como professor, como estudioso de história, teve realmente essa influência? Isso pode ser por causa da presença americana na Segunda Guerra? É isso mesmo ou é um mito? A presença dos soldados norte-americanos. Qual mito? Não, isso é um mito. De que? Que influenciou? Influenciou a tal ponto. Por exemplo, Recife. O pernambucano é bairrista em relação à própria cultura. O cearense é. O potiguar não é. Certo, eu trabalho com assim, algumas possibilidades. Pernambuco é uma nação. A Bahia é uma nação. Minas é uma nação. O Maranhão é uma nação. Pará é uma nação. Sim. Rio Grande do Sul, São Paulo não é uma nação. Rio de Janeiro não é nação. Esses lugares, ele tem essa coisa. Mas eu acho que a questão não é essa coisa do supérfluo. O Rio Grande do Norte, ele teve um processo muito forte de uma intracolonização. A capital do Rio Grande, ela só foi liberta de verdade graças ao padre Miguelinho, depois da Revolução de 17. Porque até então o Rio Grande do Norte era subordinada economicamente à capital de Pernambuco e juridicamente à capitania da Paraíba. Então, aquele movimento que teve e a representatividade que teve o padre Frei Miguelinho, o lugar só foi... Tudo vinha de fora. Tudo vinha de fora. Então, o que eu digo assim, eu estou no Memorial da Assembleia Legislativa hoje, e quando eu chego no memorial, a primeira coisa que eu digo para qual é o nosso formato territorial, que tem tudo a ver com essa briga com a Paraíba, né? Sim. É um elefante. O elefante é famoso pela sua memória, né? Sim. E a gente não tem memória nenhuma de nós mesmos. O memorial é um antídoto dessa memória. Nós somos um elefante desmemoriado. Isso parece que foi feito de propósito. As oligarquias, sabe, lembra de Cando Kundera? Como é que era aquele negócio? Aquele seriado de escravos norte-americanos. Kunta Kundera. Kunta Kinte. Primeira coisa é mudar seu nome, não saber quem você é mais. Isso. É isso, você não ter suas referências. É isso que faz parte da dominação completa, sacou? E nós somos... Você saca, Darcy Ribeiro, ele tem um trabalho de 79, quando voltou a SPPC, voltou na abertura em Salvador, e ele faz um discurso chamado Sobre o Óbvio. Esse é o texto mais inteligente. Quem se acha inteligente, que está preocupado com o Brasil, no mínimo tem que ler esse livro. Sobre o Óbvio, Darcy Ribeiro. Que ele começa assim, desculpe todos vocês, professores, colegas, assim, mas eu quero fazer um elogio às nossas elites. Nem que o ser humano vai ter que explorar outros sistemas solares, que essa porra vai explodir, e vai mesmo, nunca vai ter um sistema de dominação tão perfeito na ótica do colonizador de como foram os portugueses no Brasil. Isso serve numa escala menor para o Rio Grande do Norte. Por Cefas. Se tu tá ligado? A oligarquia Albuquerque Maranhão, ela começou a mandar de 1579, quando foi fundada a cidade, até 1924, 367 anos de uma mesma oligarquia. Aí depois passou para as oligarquias. Aí ficaram aquelas regionais. Regionais. Maias Alves e Rosado. E Maia e Rosaldo. E aí veio o pessoal do Seridó, a civilização do couro, né? Isso. Foi 24, a ruptura de poder. A gente mudou o eixo de poder quando foi sair da economia do litoral, sal, açúcar, que era muito fraco o açúcar, e nossos grandes rios eles são intermitentes. Não é ao contrário de Pernambuco. Sim. Enfim. É. E entre a civilização do couro, entre o pessoal do Seridó... O que interiorizou a economia. Era riqueza, era algodão, né, cara? Então, mudou o eixo, saiu do litoral para o sertão. Enfim, é isso. Pensei que estava acontecendo alguma coisa. Mas é isso, então. Deve ter sido a ruptura. Você sabe que quando Capitão Zé da Penha, em 1917, na verdade, a ruptura começa em 17.
Sim. Porque chamam os Ataches, né? Os Ataches da oligarquia Albuquerque Maranhão. Sim. Que foi o Ferreira Chaves e foi o Antônio Melisson, que é um gênio. Eu sou fã do Antônio Melisson. O Policarpo Feitosa, nosso glorioso Bernardo. Enfim, quando o capitão Zé da Penha foi fazer um discurso e teve coragem de botar alguém contra a oligarquia Albuquerque Maranhão, que foi ali em frente à prefeitura municipal de Natal. Ele levou um tiro e ele não sabia quem lançar, ele não só sabe quem? Leônidas da Fonseca, o filho de Hermes da Fonseca, que nunca veio nem antes, nem durante, nem depois da eleição. Nossa. Ainda levou um tiro. Então você vê desafiar essa oligarquia. A partir de 17, na verdade, Ferreira Chaves já começou a abrir e começou, né? Porque Pedro Velho foi, que já era da oligarquia, 367 anos. É muito tempo. Até o sal, porque isso é barato. O problema do sal é o transporte. E a gente pagava o transporte do sal, quem pagava o contribuinte do Rio Grande do Norte, eles ficavam com um lucro só para eles. O transporte quem pagava era todos os contribuintes. É mesmo. Louco. É fadado ao estupro cultural, né? O Darcy Ribeiro diz nesse texto que é barroco cristão, asnal lusitana, tem outra coisa que ele faz assim, três, né? Mas assim, o Brasil foi profissional. E ele ainda se diz burro. Fuder aqui, mano. O último país a libertar os escravos. Sim. Fazer universidade. Caiu, ainda fico colocando esse Dom Pedro II como um cara legal. Era um filho da puta, caralho. Você sabe um cara chamado Conde Gobineau? Não? Não. Hitler ele tinha dois fãs, que era Friedrich Hatzel, um geógrafo alemão, era o espaço vital. Tudo é espaço. E o segundo era Eugenie do Conde Gobineau, um francês. Ele passou quase 20 anos no Brasil. Quando Gobineau, ele fez uma tabela sobre as raças. E ele dizia, assim, branco, amarelo, negro, culturalmente, proporção física, não sei o quê. Ele chegou a dizer, quem criou o termo mulato foi ele. Ele dizia que o Brasil ia se acabar em 200 anos porque ia haver uma miscigenação tão forte que ia virar mulo, ia ficar híbrido. Conde Gobineau e aqueles caras daquela... Não existe isso no planeta. A gente ficou livre da família de Portugal e passamos 67 anos mandando. Não existe essa possibilidade. O Brasil é surreal, cara. Nossa. Eu tenho mais perguntas sobre essa questão de educação, pra gente passar pra poesia, passar pra bala, passar pra Beco da Lama, tem muita coisa ainda. Pô, tá tranquilo. Mas vamos lá. Carlos Souza, poeta, grande Plínio. Aí uma pergunta. Plínio, qual foi a Faria? Qual foi a turma com Aloysio Matias, Venâncio, entre outros? Não? Aluá, o Grupo Aluá. Ah, Grupo Aluá. Grupo Aluá. Isso. Tá perguntando sobre o Grupo Aluá e sua relação com o grupo e com esse pessoal, Aloysio Matias, Venâncio Pinheiro. Porra, é incrível. O Venâncio Pinheiro é uma das pessoas mais aglutinadoras que existe no Rio Grande do Norte, né, cara? Eu acho massa. Ele sempre teve essa coisa de trazer pra ele, né? E o Aluá foi muito importante para Natal, né? Aliás, o Rio Grande do Norte, Natal especificamente, ela tem uma história cultural muito interessante. É um pedacinho do nada, que a gente tem tantas histórias interessantes. O que é menos interessante é Coca-Cola e chiclete, na verdade. Mas assim, o Poema Processo é incrível. Sim. O Grupo Cabra, sabe? Todos aqueles anos. A gente chegou a ser chamado de Londres, na Argentina, pra você ter uma ideia, né? As pessoas eram... E ninguém sabia muita coisa. Você sabe que tem uma história sobre o Poema Processo. Que Dalio Varela ficou, né? Conheci Dalio Varela, o irmão da Dalio Varela, tio Didi é meu tio, casado com minha tia, pai de Raul, Jerry Urban, um grande artista. Isso. E aí começou a... Dalio ficou e
Nossa, esse Cisne foi embora. Délio Varela, você conheceu o Délio Varela? Conheceu pessoalmente? Não conheci. Não Ele conheci. era poucas palavras. Não conheci. Começou aquele negócio de plano processo. Délio Varela, o que é isso? Aí ele botava o cabelo assim. Não sei porque. Nossa, ele não mandou dizer ainda. Você sabe que tem pessoas que viram queima de livro que não existiu, né, cara? Foi? Sim, não vou dizer nome não, mas todo mundo sabe da história. Eu vi naquele dia que queimaram os livros na Praça das Focadas. Mas não existiu. Não existiu não. Então tem isso, né? Vamos falar sobre isso. Respondido aqui. E Cláudio Wagner de novo. A conversa está arretada. Valeu, Cláudio. Heriberto Pedro da Silva, mestre Zorro. Um grande mestre Zorro. Um dos maiores sambistas do Rio Grande do Norte. Sou fanzaço das performances desse cara. Valeu, Plínio Sanderson. Vai ter performance aqui. Não pode dar cambalhota porque tá com o microfone, mas pode... Soltar barata. Pode, claro. Vamos falar do soltar barata. Falar do ovo na câmara. Rovane Bezerra. Rovane, linda, querida. Deve ser muito interessante uma aula de Plínio. Como é seu relacionamento com eles, Plínio? Acho que ela está pedindo você se expandir mais na relação com os alunos. Essa geração diferente da nossa, me conte. É sempre uma alegria te encontrar. Ela quer saber dessa diferença geracional. Uma pergunta boa. Eu sempre me achei da mesma idade deles, né? Inclusive tem aluno meu como Hugo Vieira. Hugo, que é filho de Salésio. Ah, não, outro Hugo. Sim, Hugo Amorim. Até o... Ele foi meu aluno. Ele foi seu aluno? Eu acho que ele é mais velho do que alguns anos. Então, nunca tem... Porque esse negócio de idade não rola, é cabeça mesmo e tal. Assim, eu acho que eles precisam... Eu só dei aula em escolas burguesas. Isso é uma coisa bem complicada. Sim. Quando eu fui fazer geografia, a licenciatura, eu tive que... Quando eu fui fazer licenciatura, eu tive que passar 6 meses numa escola que chamava Café Filho. Lá em Brasília Teimosa. Foi onde começou o pé no chão também se aprende a ler. Nossa. Eu estava entrevistando o professor, não vou dizer o nome dele, mas tinha o sobrenome Alves, também não chega a comprometer. Eu estava entrevistando ele, aí chega a merendeira e diz assim: diretor, eu já coloquei a comida dos seus cachorros, eu posso servir a merenda para os alunos? Nossa senhora! Que isso? Coisa agressiva. Agressivo? Você conhece Ilha das Flores? Aquele vídeo de Jorge Furtado? Da Tomate? Eu já coloquei a marmita dos seus cachorros, eu posso colocar para os alunos? Eu digo, gente, Nossa. é meio louco a nossa realidade. O problema do Brasil é a questão da educação, na verdade, né? A gente está numa pirâmide invertida. Toda a grana é colocada lá na universidade, porque é uma coisa que cabe à União. Esse pacto federativo tem que ser o contrário, Cefas. Tem que botar tudo na base. E ninguém vai precisar mais de porra nenhuma. A gente tem que dar uma educação de base de qualidade. O Brasil está perdendo historicamente, demograficamente, uma coisa que nenhum país conseguiu. Estamos perdendo uma coisa chamada janela demográfica. O que é janela? Nós estamos numa população que nem é jovem nem é velha. Se a gente tivesse uma população que tivesse educação de boa qualidade, a gente ia... Não existe isso, né, cara? É foda. Infelizmente a educação faz de conta. O cara vai pra comer, não vamos pra comer. É muito complicado. A gente perdeu a janela demográfica. A educação está invertido o parâmetro. A gente tem que investir na base. Não lá em cima. Até porque, antes desse negócio todo da Enem, não sei o quê, só quem passava era quem ia para a escola privada. Sim. Até hoje é uma grande... Mas antes era mais. Era absurdo. Era mais. Absurdo. Era praticamente um clube exclusivo. Não, medicina então não tinha possibilidade, nenhuma. Cara. E você vai falar isso para um cara que o avô era médico, cotas, porra, né? Ele tem como um direito dele, né? Ele não vê como um privilégio. É um latifúndio. Ele vê... É uma espécie de latifúndio do saber. Sim, Né? Exatamente. Latifúndio do saber. É foda. Ele tem como um direito. Tu viu assim, né? Eu tava numa discussão com um colega meu aí.
Você viu como 25-10 no Nordeste, no sucesso? Porra, como é que se explica isso, bicho? Boa pergunta. Se eles são muito fantásticos. Ninguém quer entender que o Sul tem melhores condições para um histórico. O sistema fundiário foi diferente. Não foi do sistema de plantation, latifúndio, sabe? Esse caso, tiveram que trazer os gringos lá e deram pequenas glebas de terra. As pessoas tiveram dignidade. Se fizer isso no Nordeste, quando passou um ano de seca, eles ficam doidos, né? Uma seca! Aí passou 6 anos de seca, e todo mundo ficou vivo, caralho. E, não sei o quê. É verdade. O problema é estrutural, é um problema histórico. Aí meu amigo vai dizer, não, porque aí não dá certo. Porra, não dá certo, porque tudo errado de começo. Saca? Então o Brasil não é tão complexo. E com esse congresso que a gente tá aí... Pior congresso da história, né, Plínio? Vai ficar pior, parece. Eu morro de medo, terrivelmente evangélicos. Morro de medo. Hashtag sai, Satanás. E tem um último comentário aqui, o último por enquanto, né? Alberto Alcântara, professor Plínio, grande abecedista, tá tirando onda com você. Alberto, palmeirense, doente, verde, parece até o Hulk. Isso é uma brincadeira, uma piada particular, porque Plínio publicamente é americano e Alberto publicamente é corintiano. Enfim, brincadeiras futebolísticas à parte. E tem a ABC América domingo pelo campeonato estadual, inclusive. Né, pelo segundo turno. Não é ABC, é BDC, não tem um A não. Né? É BDC. Você pode fazer perguntas para Plínio Sanders, essa conversa aqui tá maravilhosa. Só uma parte. Pela desordem. Me faça... Isso quem dizia era Geraldo Mello. Me faça pergunta pouco inteligente. Me faça perguntas fáceis, que hoje eu tô pouco inteligente. Geraldo Mello era ótimo. Geraldo Mello. Me faça perguntas fáceis, que eu estou muito pouco inteligente, puta. Independente das qualidades ou defeitos, como político, era um ótimo orador e frasista, né? Inteligente, né? Auto-intitulado Tamborete. O cara comprou um usina sem ter dinheiro nenhum. E depois que ia pagar em 600 anos. Tá devendo dinheiro até hoje. Ele embora 600 anos. Embora já tenha partido, Geraldo Mello deve dinheiro ao Banco do Brasil até hoje. Enfim, tente aí você dever dinheiro ao Banco do Brasil. Eu não quero pensar nisso, não. Não, melhor não, né? Eu tô com um monte de assunto aqui para lhe perguntar. Vamos passar para poesia. Dias da Poesia. Assim, a sua participação em Dias da Poesia, que é o 14, foi ontem, né? Você não estava aqui, nem eu, né? Eu estava com um trabalho. Infelizmente, já havia agendado o trabalho. Mas nós já nos encontramos em dezenas de Dias da Poesia. Geralmente, você se amarrando em algum lugar, ou fazendo performance, rolando no chão em algum lugar. Plínio, como é que foi isso? Assim, qual é a sua lembrança dos Dias da Poesia? Como é que você vê Natal ter essa força tão grande? E você sendo um dos motivadores, você sempre foi uma das potências criativas desse Dia da Poesia em Natal. Na verdade, Natal, ele sempre teve essa aura meio... Desde antes, né? Desde que eu falava dos anos 60, acompanhou o processo e tal. E Natal sempre teve essa. Lembra da quadrinha? Rio Grande do Norte, capital Natal, em cada esquina o poeta, em todo o beco. Sabe onde era o beco dos jornais? Sabe? Não. Beco dos jornais, sabe a Câmara Cascudo? Não, Câmara Cascudo, pô. Coronel Cascudo, o beco, Sim. Que passa em Nazaré. Sim. Ali onde hoje é a Pinacoteca, ali tinha uma rua. Sim. E tinha vários jornais. A República foi lá, tinha jornal. Ali era o beco dos jornais. Beco dos jornais, foi. Enfim. Então, Natal sempre teve essa verve de uma poesia anacrônica. Anacrônica, porque se você pegar o livro de Ezequiel Vanderlei, tinha mais poetas do que pessoa. E era uma poesia anacrônica, né? Só quem veio, na verdade, Cefas, se contrapor, isso foi Jorge Fernandes, e a única pessoa, de fato, intelectual, que veio foi o Antônio Pinto, né? Nos anos 50. Até então era até hoje uma província, né?
Atrás hoje é uma província. É uma pleia de veleidades, né? E, então, era isso. Teve um dia que eu quis botar Astral. Eu fui... Carlos Astral? Meu amigo Carlos Astral. Sim. Aí eu foram me pegaram o carro do Vlamir do Modernagem, Sim, sim. o Pedro Pereira, uma Kombi preta, e foi me pegar na casa da uma das minhas sogras do passado. Na hora de ir embora, tinha um garajal na vizinha, sabe que tem um garajal onde botar a planta? Aí, vamos levar o garajal também. Eu vou botar Carlos Astral. Ele tá fazendo uma performance ali. Astral, vem cá, fique quieto. O que é você quer com aquele negócio que eles olham? Você vai ser uma espécie de extinção. O último poeta. Eu não, porra, Mas assim, a poesia é isso, essa coisa onírica. O Natal sempre teve essa irreverência, né, cara? Isso a gente deve muito a um cara que vai chegar daqui a pouco, que é Mirabeau, e muito mais ainda o nosso, o meu gigante anão Dunga, Vamos chegar nele. com a Galeria do Povo, que foi um catalisador, cara. Então, assim, Natal deu certo isso. Então, é tanto que essa coisa da poesia veio da Paraíba, veio de Pernambuco, eles não sabem mais nem que dia é esse, né? E a gente deu certo, ele está em 40, não sei quantos anos, e isso foi marcado, inclusive, por reações. Isso se deve muito a J. Medeiros. Sim, J. Medeiros é uma figura incrível. Sim. Né? Incrível, arretado. Sim. O Jota. Outros nomes da contracultura, né? Falves Silva, Blackout. Falves é fantástico, gente, eu adoro Falves Silva. Mas assim, quando eu cheguei no movimento de poesia, efetivamente, foi em 79, ninguém falava, ninguém recitava poesia. Sim. E quando eu cheguei, eu digo, porra, ninguém fala, isso tá bom comigo mesmo. Eu lembro que eu estava carregando, Cefas, uma faixa com grande Eustáquio Lima, primeira banda, os Vândalos, primeira banda de rock do Guará, Estacão, lindo, taquíssimo. E simplesmente, cara, obrigado, querido. Opa, querido, e mais uma, por gentileza? E simplesmente, tem plástico, tem sim. E simplesmente, Taquinho era um sábado, tinha 11 poetas, eu tenho uma foto, Adriano de Souza, meu primo Moura Neto, Robertinho, Fernando, 11 poetas. E aqui na Rio Branco, em pleno sábado, eu chato disse, e se meus amigos da Pauserne me viram? Ai, esse rapaz, não pega mais essa faixa não. Então uma coisa meio tímida, e ninguém estava, foi que eu comecei a falar. Sim. E aí terminou que virou o ensandecido. Obrigado. O ensandecido. Né? Ensandecido, é. Plínio, ensandecido. Ensandecido, E aí terminou isso. E sempre passou, pra mim, muito complicado, porque eu era um cara que vinha de uma estratificação social diferente da maior parte deles. E as meninas que estudavam comigo lá me discriminavam porque eu era poeta. Nossa. E os poetas me discriminavam porque era burguês. Burguês, foi merda. Até que eu comecei, eu e Pedro Pereira, comecei a falar, ninguém fazia, e a gente terminou bancando isso mesmo, até roubar o garajão da minha vizinha. E assim, cara, terminou que nós sedimentamos do calendário. Esse ano não teve porra nenhuma, mas até 5 anos atrás, 14 de março, desde o Jornal da Manhã, começava. Sim. Não é verdade? Sim. Tinha café da manhã poético, Sarapatel. Nossa. Assim, eu digo uma coisa, Cefas. Pra mim, a coisa mais linda que eu fiz, eu já fiz muita coisa. Já chorei muito por isso. Quando dava certo era o movimento, quando dava errado a culpa era minha. E teve um dia que foi recente, eu não sei se você estava lá, foi 2018, antes da pandemia, e o movimento, como está hoje, não tem nada, porra. Aí a Ana Cadinha disse, pô, o que aconteceu? Eu digo, divisionismo. Em 2018, eu digo, nunca mais eu vou passear. Vamos fazer, você lembra disso? Aí eu estava tendo um lance entre a casa e a estação do Cordel, eu digo, todo mundo vai participar, vai. E
Para mim foi uma das coisas mais lindas que eu consegui fazer. Aglutinei todo mundo, uma coisa que nos fazia há anos. E quando se fazia era bancada pela instituição cultural. Elas ficavam brigando. Quem fez foi eu faço meu café, você vai. Não pode, tem que ser um só. Isso tem que ser. É isso. Essa fogueira de veleidades não pode dar certo. A gente tem que unificar. E para mim, 2018 foi uma das coisas mais lindas que eu fiz. Teve fracassos lindos também. Eu e Pedro Pereira chorando na Pedro de Moraes, naquele bar que tinha Primavera. Aí então, parava no final, um cartaz que não deu certo. Eu já fingi na poesia na praia, que era nós vamos invadir sua praia. Caiu. Foi quando o Geraldo Melo ganhou a eleição. Naquela época, o governador assumiu no dia 15 de março, lembra? Isso, é verdade. Aí a gente ganhou tudo, e eu consegui um patrocínio. Minha mãe fez farofa, galera farofada, vamos invadir sua praia, farofada. Só que Geraldo Melo tinha 4 palcos na praia. Armaram o nosso som num palco que choveu torrencialmente. Aí foi todo mundo pra casa de Carlota, Joaquina, Constantina, Cocaína, mulher, saudade incrível, meu irmão. E a gente passou assim, 2 dias comendo frango, farofa, e fazendo o dia da poesia lá, então... Foi muitas coisas loucas, assim. Mas teve os caras antes da gente, né? Teve o primeiro telefone, número 1, sabe disso? Você ligava pro número... Você nunca namorou pelo telefone, né? 179. Ah, é? Tinha A primeira vez que a Telerme fez um telefone interativo foi no dia da poesia. Foi uma experiência em Natal. E era ruídos, era coisa performática. Dia da poesia. Parecia aquele tal de... como é que o cara lá de Capão? Contatos imediatos, terceiro grau. Nosso amigo poeta, quadrinhos, não assisti. Então, foi uma coisa de vanguarda, né? Jogou uma chuva de poemas aquele, sei lá, o prédio. Antes disso, já tinha um movimento. Sim. Só que eles eram meio mudos, eram meio calados, né? Não sei porquê. E eu não sabia poesia, porra nenhuma. Minha poesia era uma bosta. A gente vai fazer livros, porque tinha aquela época da poesia marginal. Sim. Eu conheci a Luiz Matias, né? E aí a gente juntou eu, Moura Neto, meu primo, que foi jornalista, e Marcelo Bruce Raine, né? Marcelo Bruce, minha prima Cádia, e a gente fez 2 livros, ainda estamos vivos, capa de do menino lá na Carecas e Poetas, que chama? Sagista. Ah, meu Deus. Era meu vizinho. Ah, me deu um branco agora. Também. É. Então, assim, meu Deus. E aí a gente fez outro livro e depois não deu mais certo. Então a gente entrou nesse processo de fazer poesia. E era interessante que a gente fazia o livro da gente mesmo, a gente pegava resas de papel, e a gente era fora de uns maluquinhos burgueses, a galera era muito circuito, era um circuito suburbano de poesia. Cleudo Freire, Nelson, abraço. Grande Cleudo, autor do Dicionário Papa Jerimum. Cleudo é um gênio, meu amigo, cara. Cleudo é lindo, maravilhoso. Teve um dia que eu fiquei muito doido na bodega da praça, pela paixão, pela poeta Sivone, né, chamada Sivonique. Abri um papo, aí fiquei doido na porta. E Cleudo parou o show, disse, vou parar o show, vou ficar do lado do meu amigo Plínio. Tocado, não, vou ficar... Linda. Aliás, a mulher dele, a primeira Soraya, foi minha aluna. Foi mesmo? E teve uma hora que eu dava aula no Objetivo e falta um professor de música para criança. Eu digo, eu sei a pessoa perfeita. E Cleudo é Zinha, né, cara? É. Zinha. Fui lá, peguei ele, que não sei o quê. Mas foi muito lindo. Meu amigo tá aqui na depressão, não vai tocar, não, por louco isso. Nunca mais eu esqueço isso, coisa linda. Tem aquele disco fantástico. Você sabe que tem uma revista do Banco do Nordeste do Brasil que diz que Cleudo é o precursor do movimento Mangue Beat? Não sabia disso não. Eu não vou dizer para você que eu peguei e roubei esse livro e doei para ele, mas isso não importa.
Cleudo tinha Cleudo e os Bambeloucos. O Bambelouco tá lá dizendo, ele é o precursor do Isso. Chico Science. Os Bambeloucos, inclusive, eram João Ricardo Aguiar, que é meu amigo de infância, Sim. e Marco França, que hoje está fazendo novela da Globo e teatro em São Paulo. Do caralho. Né? Marco é foda. Marco tocou no Mad Dogs. E diz assim, cara, ele diz assim, é o precursor do Mangue Nossa. Beat, e é verdade. Foi 4 anos antes. Só que ele pegou o Zambê, não foi o Maracatu. Mas enfim, tá lá isso. Incrível. Eu tenho um monte de pergunta ainda, Plínio. Mas tem pergunta aqui. Meu último nome é Monte, né? Plínio Santos Aldão Monte. É. Meu filho perguntou uma vez, pai, não é Monte? Eu digo, que merda mesmo, pô. Brito Silva, chargista, boa noite, amigos. Boa noite, Britinho, valeu. Jane Araújo, poeta, que entrevista fantástica. Por isso os alunos eram tão apaixonados por esse professor. Vai ter gosto pra tudo, né? Eu tenho mais perguntas sobre esse assunto. Cláudio Wagner, poeta também. Fui aluno na Escola Estadual Café Filho em 1986. Que pena... Antes ia pros cachorros. Eu vou dizer o nome do cara, é Jeová Alves. O nome do diretor lá. Olha aí. Foi vereador? Já foi. Foi vereador? Não escolhi. Ah. Que pena, Eu não. acho que ele era assim, bem tímido. É? Então. Não, Jeová Alves foi um vereador de Paramirim, foi outro, homônimo. Não, é Jeová Alves, deputado estadual. É? Que não é o mesmo. Não. Então, só aqui já tem deputado estadual. 3 Jeová Alves Lembra aqui. que Era da mesma linha daquele outro que era também locutor, que morreu? Sim. Paulo Wagner? Não. Não. Esse morreu, não? Paulo Wagner morreu. Ele sim, ele conta não. Era outro. Aquele que era meu cabelo preto assim, como é que chamava ele? Era do rádio antigo. Ele foi eleito na mesma coisa, tipo os midiotas na época, né? Porque Carla Lohuma é de midiotas. Essa é a primeira geração dos midiotas. A do rádio. É? Jeová Alves era um cara que falava. Como é que chama ele? Porra, daqui a pouco Eu vou lembrar. eu acho que ele nunca. Sim, aí o próprio Cláudio Wagner diz assim, que pena eu não ter tido Plínio Sanderson como professor. Olha aí. Mestre. Plínio, a gente tá falando de dia da poesia. Sim. Eu lembro que uma vez você foi chamado na PNTV para dar uma entrevista, você declamou uma poesia lá. Eu sei que juntou a menina do cafezinho, foi todo mundo assistir você. Pode declamar uma poesia? Aqui, uma das poesias que você costuma declamar nos dias de poesia? Tô tão comportado hoje. Não, descomporte. Eu vou dizer. Devora-me! Devora-me! Assim, por inteiro, ou nos teus braços, sem pressa, aos pedaços. Oh. Não, Ontem eu tava moribundo, não foi? é, Eu tomei todos os plásticos, eu detesto tomar plástico. é, Plástico é remédio, É. né? Isso aqui também é plástico. também é. Aí, cara, e eu tomei todos pra ficar forte pra vir hoje. Não fiquei tão forte como eu queria. Mas assim. Aí eu fiz um poema pra justificar a minha. Opa. Chamei. Poema moribundo. Musa poesia. Justo no teu dia. Sem prumo, sem oriente, doente. Que heresia! Não. Ad eterno, resiliente. Tó. A gente falou, eu acho poesia um saco. Eu prefiro ler bula de remédio, cara, ultimamente. São muitos raros. Porque tudo vai passando muito tempo. Todas as vezes que eu fui lançar um livro, eu toquei fogo nos últimos, na última edição. Não, é um... Piromaníaco? Prometeico, né? Em busca da iluminação perdida lá. Mas enfim, assim, eu lancei 3 livros coletivos, um individual, todos muito ruins. E teve a FEPART que ficou entre que as pessoas dizem, um livro de artista, mas não foi. Teve livro do artista antes de mim, Natal. Mas enfim, nunca mais eu me atrevi para isso. Eu tenho um livro lindo, arretado, um livro interativo, é um livro de artista mesmo.
Mas tem páginas coloridas, letras que sacam. Aquele seu que ganhou o Toniel Menezes, já foi lançado ou tá inédito ainda? Não era um livro específico. Aí era um fragmento de algumas coisas. Sim. Mas esse aí é um livro que já está desde 96. E ele tem o... Eu não fiz o prefácio, nem o pós-fácio. Eu fiz o prefácio, que foi escrito por Anchieta Fernandes. Sim. E o pós-difícil, que foi escrito por J. Medeiros. Então, assim... E também tem uma parte de introdução que eu escrevo como... Eu que escrevi, me apresentando como um heterônimo de Manuel Dantas. Brás Contente. Era bem na moda dos anos 20, anos 10. Aliás, na verdade, Manuel Dantas é um gênio. Manuel Dantas é um gênio. E ele serviu a oligarquia Albuquerque Maranhão. Ele era uma antena da modernidade. Né? Porra, em 1893, saiu com um burrinho batendo fotografias de Natal, incrível. Quando eu fui do Conselho, fui eleito para o Conselho Municipal de Cultura, na época do Profic ainda, na área de literatura, eu e Cleuda, da literatura e música, na Câmara eleito. Fizemos um grupo com Venâncio, com Paulo Lamardi e tal. E assim, cara, aí Vilma acabou a lei, que era a melhor lei que tinha no Brasil. As prefeituras de São Paulo vinham copiar a nossa lei. Sim. E Vilma, só porque terminou pegando a alcunha de mineiro, não era a lei do Prafim. Sim. E depois eu fui eleito para a Lei Câmara Cascudo e passei 4 anos lá e arranjei muitos desafetos. Porque eu fui o único que distribuí filipetas e eu tinha meu programa. Aí de repente a pessoa disse, eu votei em você e você não leu a filipeta não? Eu dizia isso lá. Essa lei, fazendo essa lei não existe. Essa lei não existe. Na Paraíba só pode estar 200 mil. Sim. Tem lei de... Tem gente que está 20 anos na lei, meu filho. Virou funcionário público. Tem que ter o desmame. Esse é um assunto, Eu fui o único que fiz uma... Como é que chama? Da lei. Eu quis adequar a lei. Fui o único. Nunca. Virou um monopólio de poucas... A lei é para disseminar. O que acontece? Aliás, diga as passagens, a minha pós-graduação em gestão pública, ela é o único trabalho acadêmico que tem sobre a lei Câmara Cascudo. Nossa! É o único. Existe política cultural no Rio Grande do Norte? Não, isso é um neo... Como chama aquele povo lá dos médicis, né? Os mecenas. Não, é um mecenato. É do Aliás, primeiro era o mecenato. É o neomecenato, cara. O Estado deixa de para botar na mão da iniciativa privada. O Estado tem que dizer, tem que ser tanto para cá. É isso. Tudo fica definido para ter uma política pública real. Para minorias, para grupos inclusivos. Geografizar isso. Mestres tradicionais, sim. Não é isso, cara. Tem que pulverizar. Na Paraíba é 50, 100, 200, cara. Aqui é 1 milhão. Pô, teve uma vez que tinha o meu amigo, Memeia. Memeia tinha um carnaval, sei lá como é que chamava, muitos carnavais. Era 680 mil reais para um dia. Um dia, sabe, saia daqui e ia para Ribeira. Sabe quanto é que era para entrar? 80 reais. Está tudo pago, pô. Não tem essa possibilidade. É verdade. Verdade. Tem uma pergunta aqui de Márcio Franco, que está aqui. Tá ali. Plínio, e o seu lado empreendedor? Ter uma pousada, como é isso? Olha aí. Depois vamos entrar no assunto Beco da Lama, mas vamos... O lado empreendedor de Plínio Sanderson, como platô. Essa é uma coisa meio louca, meio suicida, né, cara? Porque, tipo, eu fiz uma parceria com o meu filho, Yuri Brother. Yuri é advogado e eu sou poeta anarquista, ele é um advogado capitalista.
Yuri não tem nada a ver comigo, né? E de repente, o negócio é bom com os inimigos, com a família não. E quando a gente foi fazer, na verdade, já tem casa na Serra, depois do filho que eu levei, era uma casa que hoje é alugo, eu vou vender lá em Serra São Bento, lá não dá mais, e vou para, já está lá, né, Platô da Nascente, que hoje tá fantástico. É um trabalho de, nunca tiramos nada, só estamos colocando. E, na verdade, Yuri, a gente vai comprar um terreno, e o Yuri disse, pai, vamos comprar outro, vamos fazer um negócio, porque você tem boas ideias e aí você vai demorar mais a morrer. E eu disse, você combinou com Deus? Você combinou com Deus, vai. E de repente, naquela época, eu podia viajar o mundo todo, onde eu quisesse. Eu quero fazer isso sempre agora. Quero apresentar já. E assim, cara, e eu apostei nisso. Eu apostei para um projeto nosso, dele, de sustentabilidade do bioma. Sou geógrafo e apaixonado pelo Rio Grande do Norte. E eu sou vítima e fruto do semiárido. O semiárido é miraculoso. O semiárido, eu disse agorinha, os caras, 2 anos sem não sei o quê. E a gente é foda, a gente é retado. Eu tenho uma casa em Montes Gameireiros, eles são do Agreste. É uma outra geografia humana. Não tem nada a ver. Lá é semiárido também. Sim. Menos, mas é. Mas lá é diferente do Seridó. E eu voltei para o meu Seridó. Nossa. Isso para mim é uma coisa muito linda. E nós temos, antes da gente chegar, nós temos hoje, Cefas, mais de 400 árvores do semiárido que eles começam a florir com 8, 10 anos, com 3 estão dando flores. Então, quando eu comecei lá, fui em 2019, peguei uma licença prêmio, fui para lá e não tinha nada, não tinha estrada. Eu ia de bicicleta 6 km, voltava 6 km, dormia, no mesmo dia dava 24 km. Nossa. E não tinha nem TV, não tinha internet. E acampei, teoricamente. E assim, quando eu cheguei na primeira noite, eu digo, porra, é isso aqui que eu quero, sabe? E quando eu chegava lá na cidade com o meu carrinho lá, você tá fazendo o quê? Não, eu tô... Aí eu botava uma luz verde lá em cima. O nosso empreendimento é lá em cima. Sim. Eu dizia, sabe aquela luz verde? Eu disse, puta, nada vai dar certo. Julião, jornalista. Julião é de lá, de Israel Coragem. Sim, isso. E ali não dá certo nada. Com aquela voz dele, aí, né? Aí quando dá uma tapa em você, não dá certo nada. Aí eu digo, sabe o que, cara? Hoje, eu digo, não vai ser preciso mais a luz verde. As nossas árvores, a gente está reflorestando o semiárido. E daqui a 2 anos, cara, não, onde estão aquelas árvores? Nossa. Sabe, paineira, barricuda, então água tratada, cocô tratado, a gente trata os efluentes cinzas para as plantas e os efluentes escuros, que são as fezes, a gente faz uma bacia de evapotranspiração. Um cano de pneus velhos e ele quebra a bactéria, a água chega a 92. O que ela não virar banana nem flores, ela volta para o ciclo hidrológico. Nossa! Tipo, aquela não vê quem passa. Então, e na verdade não foi nem para mim, porque nunca vou pegar grana daquilo. Eu vou estar feliz por estar contribuindo com o meu Seridó. Sim. Né? Que não é tão arcaico, é poderoso. Nós somos empreendedores. Sim. Nós somos mais empreendedores de todo o Rio Grande do Norte. Seridó é foda. Sim. Saca? E isso dá para Yuri o que é dele, porque ele era um cara que achava que nem era gente, de repente ele começou a planta rosa do deserto, fotografar estrelas, passarinhos. E foi lindo, então ele se encontrou com a natureza. Que bacana. Isso já me basta. Isso porque era advogado capitalista. Ainda é. Ainda é. Ainda acho que é. Mas enfim, foi uma coisa muito arriscada, né? E eu, em vez de comércio, negócio é bom com os inimigos. Não com a família. Eu fiz com o filho.
Eu tô chamando ele agora do meu avô, né? Uma conta lá, ele tá lindo, ele tá feliz, ele podia arranjar um emprego para ganhar muito mais. E ele tem que trabalhar de 8. Não posso viajar quando eu quero para o céu. Acho lindo isso, é muito massa. E esse é um projeto que não parou ainda. Vai ter o Caetanari, vai ser uma oca pós-moderna, um sapo flutuante. Nossa. Você vai tocar Caetano Veloso. Né? Todas as vezes. Que maravilha. Todos os dias, enfim. Compramos um terreno, o cara ia lotear pra gente deixar a floresta, estamos fazendo trilhas. Enfim, que maravilha. É isso. E eu vou lá, quero conhecer. Vá. Quando você for, não fale com o Yuri, fale comigo. Quando vocês forem, fale comigo antes de falar com o Yuri. Yuri. Não, não vou falar com o Yuri não, vou falar com você. Eu vou falar com o advogado, eu vou falar com o poeta. Olha, como é que o cara acredita que existe a porra do anarcocapitalismo? Vai estudar, rapaz, sociologia. Não. Que louco vai ser, rapaz. Anarcocapitalismo. Plínio, tô com mais uns 3 ou 4 assuntos aqui. Na verdade, eu tô com assunto até meia-noite, mas daqui a pouco começa o show de Mirabô. Mas tô com os assuntos ainda. Plínio, vamos falar sobre um assunto que foi trágico na época, mas depois virou uma coisa interessantíssima. De repente, naquela época nem existia Zap, não era nada tão rápido assim, embora já existisse internet, claro. Mas de repente, Sérgio, você soube, Plínio levou um tiro. Mobilizou todo mundo, aquela loucura, o que é que aconteceu? Daqui a pouco, no dia seguinte, 2 dias depois, estava a manchete nos jornais, as manchetes da Tribuna, se não me engano, poeta à prova de bala. Você morrendo de rir no hospital, lá. Como foi aquilo, Foi a paz Plínio? inteira no Novo Jornal. Isso. E eu... Carito, foi o Carito que criou esse tema. Foi Carito? Pronto. Carito foi Carito foi meu colega de sala de aula. A única pessoa que disputava a inteligência comigo era Carito. Ele ganhava muito. Uma sala de aula com você e Carito. Ele ganhava sempre, assim. Meu Deus. Ele chama afetado, caricatuado. meu brother, inteligentíssimo. Plínio, pra quem só conhece a história por alto, ou pra quem não sabe os detalhes, a gente acabou conversando. Então, você não sabe. Como é que foi aquilo, Plínio? O que é que foi aquilo? Eu sou uma pessoa medrosa, mas um poeta vivo, né? Nunca quis me... Apesar do nome da família, por isso que eu nunca uso que é Saldanha. Sempre Saldanha, porque eu dou uma merda. Minha família é Saldanha, tem isso. Mas aí acontece, só trabalhava de tarde. Quando eu acordei, eu fui lavar os pratos, acordei mais cedo, tinha uma reunião das 11, quando eu fui, aí vi um cara passando, achei que era meu... o cara passou, quando eu vi o cara lá, e, enfim... E... Cadê os 20 mil? Aí, manda a história. A menina sentou, mandou eu deitar, me deu com essa na cabeça, queria quem era, as meninas estavam lá em cima, e era a minha namorada com a filha de 5 anos. Sim. E a minha escada é helicoidal. Não tenho, até hoje não tenho corrimão, eu não vou deixar chegar lá. Se chegasse lá, eu não sabia que a mãe ia... Não sou herói, nem sou anjo, não sou porra nenhuma. Mas eu podia resolver ali, lá em cima eu não sabia como ia acabar. E quando subi o quinto degrau, chutei ele. E ele caiu, não caiu o revólver, mão dele. E ele correu, fugiu. Eu relaxei, aí ele voltou, bateu em mim, atirou. Eu fiz assim, enfim, corri atrás dele. Não bateu nada, tudo mole, passou todo o fígado, 7,5 centímetros. Pleura ficou 5 milímetros da minha coluna, mas eu não senti, nunca senti nada desse tipo. Nunca sentiu nada, Plínio? Então, só tá tudo muito... Aqui eu não tenho mais sensibilidade dessa área. Corri atrás dele. Ele pega ele, enfim. E foi isso aí. Cheguei me levaram para o hospital, a polícia até pegou ele. Eu pegaram ele. Eu pego ele, começou a faltar. Quando chegou no Caju, eu perdi a visão, ficou tudo verde. Ele disse, chegar naquele tubo branco, que o branco é da morte, o verde passa, né? O verde passa da limpeza. Não, você perdeu muito sangue. Eu fui para a UPA de Pajuçara e ninguém pegou minha veia. Chegou o SAMU para me levar para Santa Catarina. Quando chegou o doutor Suassuna, eu pego a veia dele. Quando ele pegou a veia, voltou tudo. Já peguei a outra, mamãe, não se preocupe, nós vamos. Ai, meu Deus!
Aquela história. Não tenho trauma disso nenhum. Voltei pra Santa Rita. Só quem vai pra Santa Rita sou eu. Lá na minha casa. É uma casa que tem a casa da minha mãe. A casa é em Santa Rita, que na praia de Santa na Rita. casa, não. Na sua casa não, já passei em frente lá. Mas a casa da minha mãe, todo mundo já Sim, é um condomínio, é, isso. Eu que desse meu primeiro projeto arquitetônico. Isso. Também sou arquiteto. Multifacetado. Polipluri, como dizia Tichelina. Tichelina é foda. Eu sou lá de Tichelina, né? Tichelina. Sim. Tichelina? É. Ela agora virou bruxa, né? É? Não foi não, Tichelina? Foi. Qual é o nome dela? Professora, doutora. Agora me deu um branco. Eu tô com um branco. Literatura, Tichelina. Ah, tô com. Agora me deu um branco. O nome dela deu um branco. Melhor parada é essa. Até a Suécia tomou por partido, você soube, né? Foi, né? A Suécia entrou pra OTAN. Deixou de ser neutra. Não dá um branco, não. Mas enfim. Plínio, deixa eu lhe perguntar sobre o Beco da Lama. Você foi diretor cultural na gestão de Dunga, já citado aqui, o nosso querido Eduardo Alexandre Garcia, poeta, fotógrafo, artista multicultural, seu grande amigo. Você é amigo desde a adolescência de Dunga, né, Pelo? Desde a juventude, não é isso? Eu sou jovem, porra. Não, tá, então é. É anacrônico. Enfim, eu morava no centro de Natal. Acho que foi quando eu conheci vocês, 2005, 2006. Você foi diretor cultural da Samba. Sim. Quais são as experiências que você teve naquele período? Qual é a sua lembrança? Como é que era a Samba? Como é que era o Beco da Lama naquele período que vocês coordenavam aqui, Plínio? Nós conseguimos arquitetar o calendário de eventos da Samba, na verdade. Sim. Né? Dunga é uma pessoa meio utópica, né? Ele é um cara inteligentíssimo, mas ele não tem... Eu sou um cara dialético. Sim. Ele tem praxe. Sim. Não adianta. Você sabe, Cefas, que Fernando Pessoa dizia, o poeta é um fingidor. Você sabe que etimologicamente a palavra estética começou com poesis, que era a arte de fazer. Então o poeta é o fazedor, não é o sonhador. Quem sou eu para brigar com essa humilde ser humano? Não é o sonhador, o poeta é o fazedor, cheio de milacrias, né? Então, assim, eu acho que não existe a possibilidade de uma arte que não seja uma arte engajada, uma arte que traga uma possibilidade de transformação na vida das pessoas. Mesmo que seja uma transformação estética, sabe? E na Samba, nós conseguimos implementar isso. Sim. E você testemunha naquela época. E depois começou a criar um clima muito barra pesada. Isso dividiu o beco, foi terrível para o beco. Mas muitos anos depois. Naqueles anos... Depois ganhou a Tio Bira. Sim. Foi a eleição entre Tio Bira e Com Alex Gurgel. Alex. É, Gurgel. eu era amigo dos dois, eu acompanhei. E eu fui presidente da... E foi a primeira vez e única que teve as urnas e tal. Eu e Rafael. Rafa. Sim. Não era Rafael Duarte, sim. Duarte. Jornalista, sim. A gente pegou lá com o TRE mesmo e tudo mais. Né? As urnas oficiais. Sim. Eu lembro disso. E eu que trouxe, carregando, foi lindo. Rafael fez uma matéria maravilhosa. Os bardalos eram na frente. Isso, e era. tudo mais. E eu cantei voto a voto. E eu dizia, Tio Bira, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, Tio Birovski, se a mulher souber, ele abdica. E Alex vende a mão e não entrega. Eu não ia tomar partido nessa coisa. E ele disse, esse voto é meu. Empolguei a eleição. Aliás, nós fizemos parte de uma das eleições. Isso, O que exatamente. aconteceu foi que Tio Bira saiu. Sim.
Sivune era A vice, né? A adjunta. pelo... E deram o golpe. O famoso... Os traíras. Os 13. Com Dorian, Júlio Pimenta. Tava todo mundo ali, Augusto Luiz, Osado. Os traíras. Deram um golpe, né? E depois se constituiu nisso. E depois de todo rachou o beco de uma forma tão terrível, cara, que perdeu a graça. Na verdade, perdeu a graça, né, cara? E eu digo mais, você sabe que do meu manifesto que eu tinha feito, não sei quantos anos que eu dizia que existia ofensividade das mulheres, e eu que lancei a chapa das mulheres, eu me arrependo, viu, gente? Eu me arrependo mesmo, pô. Eu me arrependo mesmo, pô. Mas é isso. Então eu acho que nós, como entregamos as sambas, a samba era uma entidade combativa. Sim. Mesmo com Dunga, que é do amarelismo sindical, monarquista. Sacou? É assim. Mas começou com Salve Lula. Ninguém pode defender uma coisa da instituição se não tiver uma Assembleia Geral. Vamos defender isso, não. Sacou? Era Lula livre e depois passou para Álvaro tarde, dias e noite. A gente entregou uma instituição. Virou chapa branca. É triste isso, é triste. Mas fazer o quê? Enfim, estamos no Conversa do Botequim com Plínio Santos, uma conversa maravilhosa. Estamos indo para a reta final. Daqui a pouco, 20 horas, tem show de Mirabô, aniversário de Mirabô, que já está aqui. Já. Mirabô ali, batendo papo. Daqui a pouco, show de Mirabô, todo mundo dando abraço nele. E um monte de músicos aqui para acompanhá-lo. Vai ser lindo. Vai. Plínio, deixa eu lhe dar aqui um presente, um oferecimento da Cachaçaria Amorim. Uma cachaça caranguejo cristal especial para você. Adoro. Pronto, aqui, entregue aqui. Sueldo, você é foda, cara. Não, só para entregar. Obrigado. Você é arretado. Sueldo Eu mandou... voto em você, viu? Opa, aí. Eu voto em tu. Não é por causa da cachaça, não. Não dessa, das outras. Das outras. Sabe o que Oswaldo de Andrade dizia? Ah. Sob a cidade flutua a bandeira do porvir. A gente tem que entender que o nosso centro histórico passa por isso. Eu comprei um apartamento aqui, cara. Esse é o lugar que... Sabe como é que chama isso, né? Gentrifugação, né? É um fenômeno que existe hoje na geografia. Começou lá em Londres. Então, a gente tem que fazer isso. Nosso centro histórico... E nós temos um centro histórico muito pobre, muito pequeno. Sim. E tem que cair na real disso. Olha, Cefa, assim, na verdade... foi o primeiro a dar... Hoje eu sou o curador do Memorial da Assembleia Legislativa. Sim. E quando eu cheguei lá, era o Memorial do Legislativo Potiguar. E eu comecei a dar aulas, eu comecei a desenvolver projetos. Cada mês um tema, protagonismo da mulher em março, Potia Norte Tupi, existindo o Governo Norte em abril, em maio, saca? Junho, novas economias e contratações ambientais, agosto, a Jerimolândia, Beringelândia, a guerra da esquina do continente. A gente dá aula no interior todo. Quem me chama que eu vou. Opa, olha aí. E são slideshow, não é uma aula. Tem imagens, tem textos, então assim, eu acho que na verdade isso virou meu sacerdócio hoje. Bacana, Plínio. E morar no centro histórico só vem ratificar essa raiz. Se bem que eu vou morar lá na Serra de Santana, viu? Opa! Vamos deixar o Salão Sanderson ali, incrível. Perfeito. Então, já na reta final, Plínio, você tem uma poesia sobre o Beco da Lama. Não sei se você ainda a recita. Isso é muito grande. Nossa. Tem que ter 15 minutos. Não? Não quer não recitar? É muito grande. Ah, mas... Não, é muito grande, não dá, nem eu lembro. Não? É um manifesto. Nossa, nem um trechinho? Não? Então tá bom. Não ensaiei. Você que manda. Ó, Mirabô Dantas aqui.
Nosso querido Mirabô. Eu já estava ali prestando atenção Oba! às mentiras dele. O aniversariante do dia. Bem, chegamos à reta final. Plínio Sanderson, agradecer a sua presença. E aqui uma salva de palmas para Plínio Sanderson. Bondade. Foi ótimo, Cefas. Foi Obrigado. ótimo. Foi ótimo, sim. A gente agradece a você. Foi uma aula aqui em vários aspectos. E Massa. lembrando que fique sempre ligado, toda sexta-feira, 17h30, Conversa de Botequim. E quem não viu o programa pode ir lá no Facebook, ou quem é da lista de transmissão do Zap vai receber no Zap o link para o programa. Obrigado, boa noite. E quem está perto do centro, vem assistir o show de Mirabô aqui, a partir de 20 horas, que nós vamos ficar aqui para dar um abraço nele e assistir. Muito obrigado a todos e todas e boa noite.